Tô entrando na live agora aqui. Dupla dinâmica já entrando aí, muito bom. Vivi. O que houve que você tá deitado aí, rapaz? Que nada, rapaz. Estou sentadinho aqui na meu escritório. Veio agora tudo aqui para casa agora nesses dias de quarentena. Pois é. Não, eu tô falando da tua imagem, tá virada. Tá virada? Ah, que meu computador, meu celular ficou virado aqui. Espera aí, Põe ele então. em pé. Espera aí. Aí. Espera aí. Novato aqui. Esse negócio de lado já tem a ver com o Ramadão ou não? É que já tô no jejum aqui já, que eu não tô vendo mais nada. E agora? Muito bom. O pessoal tá entrando aí, enquanto já a gente se ajeita aí. Muito bom. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo na paz? Graças ao bom Deus. Muito bem. E vocês aí, como é que vocês estão também? Amém. Graças ao bom Deus, tudo caminhando, tudo na paz nesse tempo aí de igreja diferente, mas igreja, né? É É verdade. isso aí, Vivian. Amém. A Igreja de Muito bom. Jesus tá em todos os lugares e de todas as maneiras. Amém. É isso aí. Jesus abriu muitas igrejas nas casas de muitos irmãos agora. É verdade. É uma Muito bom. bênção, uma bênção. Resgatando vários ensinos aí que ao longo do tempo a gente vai se esquecendo, né? Pois Sacerdócio é. real de cada crente, a igreja é a reunião das famílias, muitas coisas para a gente aprender. Muitas coisas. E principalmente o tempo de qualidade para quem está aproveitando aos pés de Jesus, né? Não tem mais É desculpa para verdade. nada, né? Trabalho, não é nada. É Então é bom verdade. isso, né? É verdade. Mas quero te agradecer aí por esse tempo seu, né? Eu acho que é muito propício e vai ser muito precioso estarmos juntos hoje, Verdade. falando dessa temática, assim, normalmente esse período que nos ajuda, né? Assim, sim, em outra situação não estaríamos assim, né? Mas foi muito legal conseguir estarmos juntos aí hoje, né? Me Amém. permita orar para a gente começar. Amém. E a gente tem uma pauta bem legal que os irmãos aí que estão entrando vão perceber. E eu queria te incentivar. A gente recebeu algumas perguntas e à medida que a gente for começando, eu quero te incentivar também a mandar perguntas aí por aqui mesmo, pelo Instagram, e que a gente vai tentar cumprir até as 18h30 no máximo, é o limite nosso, né, para responder. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que vamos ter agora com Amém. vários irmãos aí ligados pelas redes e nós queremos dedicar totalmente ao Senhor. Amém. Queremos te pedir especialmente para que o Senhor cele as mentes de cada irmão. O assunto que nós vamos fazer é para te glorificar. Nós queremos honrar ao Senhor. Em nada nós queremos ser instrumento para trazer ou despertar para nada que fuja da sua vontade. Então, meu primeiro pedido, Pai, nesse tempo, é que o Senhor cele as mentes aqui e que nada seja instrumento de atração para aquilo que não é teu. Essa é a minha principal oração. Quanto a nós, Pai, nós pedimos que o Senhor venha conduzir. Amém. Ocupe a nossa mente, ocupe o nosso coração,
para que tudo que sai aqui de conversa venha te glorificar. Repreende em nós os nossos achismos, os nossos posicionamentos pessoais, porque aqui queremos apenas engrandecer o seu nome com a verdade que é tua e não que é com a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, assim, primeiro, a sua saudação, fala um pouquinho da MEAB, do Perspectivas, aquilo que o Senhor tem usado a sua vida aí. Primeiramente, muito prazer, uma alegria. Você, Beto Dalberto, um querido irmão, me deu esse privilégio aqui de poder falar com você. Eu estou tomando um café aqui, mas não é nada parecido com o seu café, viu? Ah, olha aí. E estou muito feliz de poder bater papo aqui com vários irmãos. Ah, muito chique. Essa aqui eu trouxe lá do nosso encontro Perspectivas em Portugal. Muito bom. Aquela caneca que você me mandou da lá, há uns 4 anos atrás, aquela já usei muito. Pode mandar outra, viu? Vou mandar, vou repor o estoque, então. Olha que está sendo gravado isso aqui, hein? Então, gente, eu sou o Flávio Ramos, eu vivo aqui na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, e trabalho aqui com a Missão Evangélica Árabe do Brasil, conhecida como a MEAB. Então, eu estou aqui com essa missão, servindo, preparando obreiros que Deus tem chamado vários brasileiros e latinos para servirem no mundo muçulmano. E Deus me deu essa graça e esse privilégio de contribuir com uma parte no treinamento. Também sirvo na mobilização para despertar obreiros para o mundo muçulmano. E tenho ainda a alegria e o privilégio de participar da família Perspectivas. Hoje eu sou vice-presidente, parceiro da Adalberto aí. Então é uma alegria para mim servir nesses 2 ministérios que têm abençoado a igreja brasileira. E nós estamos aqui para isso mesmo, para abençoar o povo de Deus. Muito bom. E o Flávio foi missionário no Marrocos. Exato. E tem uma experiência muito boa. Por isso, Deus tem usado a vida dele aí. Tenho aprendido muita coisa a respeito do mundo muçulmano. Quando o Senhor despertou, eu vejo aquela série do Netflix Falda, e aí eu falo assim, cara, como é que eu posso? Eu fico com vontade, eu gosto. Então, é uma coisa que só pode ser de Deus, né? Não é uma coisa normal. Mas eu tenho aprendido muito aí com você, com os ensinamentos da MEAB, então é um privilégio muito grande ter te conhecido, ser abençoado aí pelo seu ministério, muito frutífero, né? Muito Obrigado, bom. Beto. Tem várias pessoas aqui, ó, amigos meus aqui de Foz entrando. Entrou aqui pastor Gustavo, Marianela lá da Argentina. Ixi, várias pessoas, amigos nossos em comuns aqui do Perspectivas. Gente boa. Missão Base está aí também, eu já vi, Eduardo Jardim, tem outros amigos aí. Deus abençoe a todos aí. Você viu que a MTB lá deu uma moral para você, publicou lá o seu post, rapaz. A MTB, a Jocum Brasil também, rapaz. Não é a minha, é você que é o apóstolo de Foz do Iguaçu. Não. Então, vamos começar falando um pouquinho quem são os muçulmanos, depois para a gente entrar no assunto, você dá uma passada rapidamente nos 5 pilares, que o Ramadã é um dos 5 pilares. Tá. Então, assim, vamos dar aquela explanada aí para a galera já acelerar. Tá joia. É muito comum os irmãos aqui na igreja brasileira confundirem muçulmanos, árabes e turcos. Assim, parece que é uma coisa só, mas não é. Árabe é uma coisa, muçulmano outra coisa, turco é uma outra coisa. Vamos lá, os árabes é um povo descendente da linhagem de Ismael, filhos de Abraão. Então é uma descendência de um povo que é do Oriente Médio, o povo chamado povo do deserto. A ideia da palavra árabe é essa, o povo do deserto, que surge já nos dias de Abraão, o povo árabe. Então, o povo árabe antecede o islamismo. O islamismo surge no finalzinho do século 6 para 7,
com a chegada do profeta Maomé, depois de Cristo. Então, muçulmano é uma pessoa que segue os ensinamentos do profeta Maomé, do Alcorão, da religião islamismo. Então, os árabes anteriores não eram muçulmanos. E hoje, Adalberto, você conhece, como você recebe refugiados aí, alguns vêm de países árabes, são árabes, mas eles não são muçulmanos. É bem verdade que a grande maioria dos países árabes são muçulmanos. Mas então árabe é um povo descendente de Ismael. Muçulmano é aquele que segue a doutrina do islamismo, o Alcorão sagrado para eles. E turco não tem nada a ver com árabe. Na verdade, a rixa entre turcos e árabes, por causa de todo aquele domínio que os otomanos obtiveram naquela região do Oriente Médio, os árabes têm muitas rixas e os turcos também. Então, turco não é árabe. Mas a Turquia, você também já esteve várias vezes por lá, sabe que a Turquia é um país muçulmano. Então, eles abraçaram o islamismo, mas eles não são árabes. Algumas pessoas me perguntam na igreja, tem algum ex-árabe lá na sua igreja? Não, ex-árabe não tem não, porque não tem ex-brasileiro, não tem... Então tem confusão com a etnia, ex-muçulmano. né? A Exatamente. identificação com a etnia é muito grande, que há essa confusão, né? Exatamente. Então, turcos não são árabes. Inclusive, é ofensivo você chamar o árabe de turco e o turco de árabe. Eles têm rixas grandes. Então, acho que fica claro aí para a gente começar o bate-papo. É um erro que você não vai ter mais. Árabe é árabe, muçulmano é quem segue a religião do Islã, seja ele árabe ou não. Tem brasileiro muçulmano, tem a Indonésia é o maior país muçulmano, não é árabe. O Irã é um país de grande maioria muçulmana, xiita, não são árabes, são persas. E a Turquia, sucessivamente, também um país não árabe, mas muçulmano. Então, essa vai cair na prova, essa perguntinha, e essa aí eu acho que todo mundo vai acertar, não vai não? Anota aí que não pode errar essa não, que é o princípio de tudo, né? Exatamente. Então, saindo aí dessa clareza sobre de separar a etnia da doutrina religiosa islâmica, a gente está hoje iniciando aí, o mundo muçulmano inicia o Ramadã, que é o mês de jejum, e para ser muçulmano é preciso completar, ter uma prática que a gente chama de 5 pilares, né? Você podia falar rapidamente, para não se estender muito, e para entrar especificamente no Ramadã, que é um dos pilares do islamismo, né? Exatamente. O Ramadã é um dos pilares, desses 5 pilares que você comentou. O primeiro pilar é a declaração de fé, a Shahada. Para se tornar muçulmano, você precisa fazer essa declaração em árabe, dizendo que somente Alá é o único Deus e o profeta Maomé é o profeta, o enviado de Alá. O segundo pilar do Islã é a Salat, a oração. Muçulmanos oram ou rezam, depende da tradução, 5 vezes por dia. Então, são as 5 rezas e as 5 orações. O outro pilar é as esmolas, o zakat. Os muçulmanos, então, precisam fazer caridade, precisam separar também uma parte dos seus recursos para entregar para a causa de Alá, dando esmolas e etc. O quarto pilar é esse que nós vamos falar hoje, que é o Ramadã. A gente chama aqui de Ramadã, mas é Ramadã, que é o mês de jejum dos muçulmanos. E o quinto pilar é aquele que deve ser a peregrinação, o Hajj, que os muçulmanos devem ir a Meca, que é a cidade sagrada para o muçulmano, um berço do islamismo. Então, eles precisam ir até Meca fazer a peregrinação. Então, declaração de fé, 5 rezas por dia, dar esmolas e contribuições, fazer o mês do Ramadã e ir a Meca, quando possível, para fazer o Hajj. Então, esses são os 5 pilares do Islã. O Islã está dividido, Beto, você sabe disso, mas para explicar para os nossos amigos aqui, os pilares da fé, isso é a base sólida da fé.
Então, para ser muçulmano, você tem que fazer essas 5 coisas. E a crença são 6 outras crenças principais, que não vou falar agora, vou fazer a propaganda do livro para eles comprarem depois, né? Isso, isso, Ou fazer o curso de Islã sem véu contigo aí no Rio, ou aqui isso. comigo. Então, os 5 pilares é o que eles têm que fazer. E as crenças é o que eles têm que crer para se tornarem muçulmanos na tentativa de agradar a Allah. Então, nós estamos nesse pilar hoje, que é o Ramadã. E Flávio, o que significa o Ramadã aí? Como é que funciona? Todo mundo tem que jejuar, mulher, criança? Explica aí qual o significado, qual a importância desse mês de jejum, se todo mundo participa, se tem regra, como é que é isso? Tá joia. Eu vou dividir, já que o assunto é Ramadã, talvez eu falo mais um pouquinho mais aqui sobre esse assunto para esclarecer para os irmãos. E eu dividi o Ramadã, os muçulmanos não fazem isso aqui eu sou professor disso, então a É gente... uma didática. Isso, eu vou dividir o Ramadã em 2 partes, a parte espiritual, que é a parte religiosa, e vou dividir também numa parte que eu vou chamar de a parte social, cultural, que são das pessoas que estão fazendo o Ramadã nesses dias. Então, vou começar com algumas ideias sobre o Ramadã religioso. A palavra Ramadã é o mês sagrado dos muçulmanos. O calendário muçulmano tem 12 meses, como o nosso, mas os muçulmanos não seguem o calendário dos cristãos, gregoriano. Eles seguem um calendário lunar. E o 8º mês, que é agora para os muçulmanos, esse é o 8º mês, esse 8º mês é chamado o mês de Ramadã, o mês sagrado. Então é como se para nós hoje é abril, para os muçulmanos hoje é Ramadã. É o primeiro dia do calendário de Ramadã. E ele, por ser um calendário lunar, então há algumas divergências de quando exatamente começa o Ramadã, porque a lua tem que estar, a lua bem aberta, bem clara, para dar início ao dia 1º desse mês, que para os muçulmanos é um mês sagrado, é um mês maravilhoso. E esse mês é marcado como mês sagrado, Beto, porque foi nesse mês de Ramadã, 8º mês do calendário islâmico, que o profeta Maomé recebeu a primeira revelação. Então, foi uma das noites de Ramadã que o anjo Gabriel, como ensina a doutrina islâmica, visitou Maomé e deu a ele as doutrinas, os ensinamentos e as revelações do Alcorão. Então é uma noite, ou é um mês super especial para muçulmanos, porque é um mês sagrado. E os muçulmanos não estão em 2019, 20 como nós. Eles estão anos anterior, porque o calendário islâmico não é a partir de Jesus. O calendário islâmico começa a contar a partir da ida de Maomé, de Meca para Medina, que é aquela saída que ele é perseguido em Meca, vai para Medina, e ali em Medina ele começa a colocar o Islã. Então No ano é um mês 622, sagrado. né? Exatamente. 622 depois de Cristo. 622. Então esse é o calendário islâmico. Então é um mês sagrado, é o nome do mês. Nesse período do Ramadã, eles não podem comer e nem beber nada, nada sólido ou líquido, não pode comer nada, não pode beber nada, do nascer do sol até o pôr do sol por 30 dias. Claro, como é lunar, às vezes dá 29 dias, às vezes dá 30 dias. Então, no período do Ramadã agora, começou nessa madrugada, né? Mas hoje para nós aqui é o primeiro dia, vamos dizer. Mas os árabes e muçulmanos, eles têm muitas intrigas e até nisso eles não concordam. Parece os crentes, mas tudo bem. Então, eles não podem comer e nem beber nada não é 30 dias sem comer e sem beber. É do nascer do sol até o pôr do sol. Quando tem o pôr do sol, aí pode comer, pode beber, pode fazer todas as coisas normais até o nascer do sol do outro dia, e assim vai por 30 dias. E tem mais, não é só comer, não é o jejum igual, tem alguns crentes aí que faz jejum de chocolate,
jejum de novela. Agora, jejum de... Não, o jejum dos Rede muçulmanos social. não come nada. Não é raiz mesmo o negócio com o Maomé aqui. Também não pode fumar nesse período. E os muçulmanos geralmente fumam muito, mas os árabes fumam muito mais. Os turcos fumam demais também. Então, não pode Come com fumar nesse farinha. período. Exatamente. Não pode fumar, não pode mentir. Essa é a parte difícil do Ramadã, eu acho que, para os muçulmanos. Não pode mentir, não pode ter relação sexual com a sua esposa. E a lista, eu poderia ficar falando aqui de muitas coisas que eles são privados de fazer nesse tempo. Então, tudo isso são leis e regras, questões religiosas. Além do Mas não jejum... trabalha também, né, durante o jejum, durante o dia, né? Uma pergunta de alguém que nos assiste aí. O trabalho também, do nascer do sol ao pôr do sol, não pode. Tudo acontece à noite, né, Flávio? Pode Escola, trabalhar. tudo. Pode trabalhar, sim. Eu vou falar nessa parte do Ramadã Tá, social, eu tá vou bom, tocar nessa parte aqui, tá? tá bom. Para terminar essa parte religiosa, tem que ir à mesquita. É um encontro dos fiéis. Não adianta você ficar em casa. É por isso, nós vamos responder talvez a pergunta mais tarde, o problema hoje do Covid-19, né? Os muçulmanos estão na crise, porque uma das orientações desse Ramadã é fazer o jejum, quebrar o jejum na mesquita, ou comer uma coisinha e ir para a mesquita orar todos os dias. Então vai ser muito complicado esse Ramadã nos países muçulmanos. O pau está comendo lá, porque tem gente que diz que pode ir para a mesquita, gente que não pode ir para a mesquita. Mas enfim, tem que recitar o Alcorão. O Alcorão não é um livro para ser lido, mas é um livro para ser recitado, para ser decorado. E tem que dar muitas esmolas. Eu morei num país muçulmano, é a época que os pobres mais gostam. As pessoas são muito generosas, dão muita comida, muito dinheiro e fazem muito o bem para essas pessoas. Há um hadith é um dito do profeta, uma sunna, que diz que para quem jejua todos os 30 dias, para cada dia, Deus responde uma prece. Então, se você jejuou hoje o dia inteiro, você faz uma prece e Deus vai te responder aquela prece que você pediu. É um mês maravilhoso para os muçulmanos. A tradição vai dizer também que primeira noite do Ramadã, Alá, o Deus do Islã, ele fecha as portas do inferno. Fecha as portas do inferno e abre as comportas dos céus, para abençoar, para perdoar, para derramar bênçãos espirituais, materiais e etc. Então, por isso que é um mês sagrado, ou seja, os céus estão abertos e o inferno está fechado. O muçulmano morrer durante o Ramadã, então, um bom negócio, mais chance de ir para o céu. É um grande privilégio, é uma pessoa, é um eleito, é o escolhido mesmo. Para morrer no Ramadã é um grande privilégio. Então, são dicas do Ramadã espiritual, coisas que é preciso fazer em questões espirituais. Agora, partindo para a prática da vida, da cultura, da sociedade islâmica, é o mês que mais se consome alimentos de todo o ano. O povo come demais, Adalberto. Assim, todo mundo termina o Ramadã mais gordinho. Assim, para as mulheres isso não é problema, porque ser gordinha, fofinha, é visto com bons olhos. Mas, assim, eles comem demais. Por quê? Porque nessa época do Ramadã é confraternização. A ideia de Ramadã para eles é famílias, amigos, chama o vizinho, chama o amigo, chama o parente, as pessoas viajam, muitas pessoas gostam de tirar férias desse período, muitos muçulmanos que moram na Europa, nos Estados Unidos, vão, quando tem condições, para os países muçulmanos. Então a família se junta, come muito, bebe muito, assim, há um desperdício de alimento muito grande, porque acabou no pôr do sol, quando já quebra o jejum, os caras começam a comer. E come a noite toda, até o nascer do sol do outro dia. Então, olha, tem fruta especial de Ramadã,
tem doces especiais de Ramadã. A minha mulher ontem me falou assim, você vai lá na doceria árabe comprar o doce especial de Ramadã. Falei, deixa, hoje vai estar lotado lá, amanhã eu vou. Então tem o suco especial de Ramadã, o prato especial de Ramadã, e todo mundo faz isso. É igual o brasileiro, é o peru de Natal. Então É um tem os, evento. É um evento. é um mega evento de confraternização, de socialização. Ah, assim, hoje, os países muçulmanos, eles não param de trabalhar, porque a árabe gosta de din-din, né, meu amigo? Então, o que acontece é uma diminuição na carga de trabalho. Então, geralmente as pessoas entram mais tarde no trabalho, porque é até um meio deles passarem o tempo. Porque Sim. imagina, gente, eles não ficam de manhã, acorda orando e vai o dia inteiro orando, não. Então, assim, se o cara entrava às 8 no trabalho, provavelmente ele vai entrar às 10h30 e vai sair, se a quebra do jejum é 6 horas, vai sair às 4. Então diminui pelo menos Sim. 2 horas para entrar e diminui 2 horas para sair. A escola das crianças, que geralmente são de 2 períodos, passa para 1 período só. As ruas estão lotadas de gente. Os restaurantes, os bares, os cafés, a feira. Então, o shopping vai até às 3 da manhã, os restaurantes vai até 4 da manhã. Assim, não há violências, há violências, mas Muito pouco. comparando com o Brasil, né, aqui no Ocidente. Então, as pessoas, eu saía na rua, ia para um restaurante, ia para um café com os amigos, voltava 2h30, 3h30 da manhã, e é muito tranquilo. Então, as pessoas comem demais, festejam demais, se encontram demais. É um mês para comprar roupa nova. Assim, por exemplo, tem que comprar uma roupa nova. A dona de casa está doida para trocar o sofá. Então, o marido, ela fica no ouvido do marido. Vamos trocar o sofá, vamos comprar a geladeira. Ele diz, meu bem, vamos esperar a chegada do Ramadã. Então, tudo é igual o brasileiro. No Natal eu te dou, meu amor. Deixa o É, 13º. Então, troca-se o sofá, troca-se de carro, troca-se de mulheres, não, mas troca de muitas coisas. E porque é um tempo de festividade. E ainda, Beto, nessa parte social, cara, é muitos eventos que são lançados no mês do Ramadã. As séries, para o povo muçulmano, elas são lançadas no mês do Ramadã. Para cada Ramadã tem uma série especial. Eu me lembro que quando alguém perguntou aqui aonde eu servi em Marrocos. Quando eu estava em Marrocos, tinha uma série chamada Lala Fátima. Rapaz, eles riam à noite, depois que todo mundo já comeu, lá por meia-noite, essa série de humor, um humor bem sadio, um humor que a família inteira participa. Então, cada ano tinha uma série nova. Os músicos deixam para lançar CD no nessa Ramadã. época, tudo no Ramadã. Por dois sentidos. Um, porque vai ser mais abençoado, e outro, porque as pessoas elas estão assim, abertas para isso. Agora, Outro Beto, clima. exatamente. Não... Perguntaram aqui as exceções. Não sei se você vai falar ainda. As exceções para não. Quem está liberado por alguma situação específica de cumprir esse mês do jejum. já falo então sobre isso aqui. Então, essa parte é um tempo de muita festa para os muçulmanos. Então, eu estava dizendo, tem muçulmano sem vergonha igual tem cristão sem vergonha. Pô. O cara faz um Ramadã meia boca, come escondido, e assim, aquele que faz por questões culturais, porque tem muçulmano que não pratica, que não ora, que não vai à mesquita, mas faz jejum. Por quê? Porque ele acredita que o céu está aberto. Ele quer ser sem vergonha, mas ele quer a bênção de Alá. Ele quer o paraíso. Então tem muçulmano que passa o dia inteiro na internet, cara. No Instagram, assistindo filme, em jejum.
Mas ele não faz nada disso. E a última informação aqui, que é muito interessante dessa parte, e eu respondo às exceções, é que se você perguntar para um muçulmano no dia do Ramadã, você está jejuando? Ele vai dizer sim. Mas ele vai dizer assim, sim, inshallah. Aí, mas por quê? Inshallah significa se Deus quiser. É que ele não tem certeza se Allah está aceitando o Ramadã dele, o jejum dele. Cara, é crise. A fé islâmica é uma fé de crise, de medo. O cara jejua por 30 dias e ele não sabe se Allah aceitou o jejum dele. Então, quando eu perguntaria para o Adalberto, você está jejuando? Você dizia sim, se Deus quiser. A ideia é se Deus vai aceitar o meu jejum. Então, eles não sabem também se Deus vai aceitar o jejum deles. Há exceções, sim. Mulheres grávidas não precisam jejuar. Mulheres que estão no período de menstruação também não precisam jejuar. Na verdade, elas devem jejuar depois do período da purificação, como eles dizem, tá? Os idosos, que já têm uma idade avançada, eles não precisam jejuar. As crianças não precisam jejuar. A partir da puberdade, aí sim. Os meninos, a partir de 12, 13 anos. As meninas, como têm uma maturidade, elas se desenvolvem mais rápido. Geralmente, isso muda de país para país, de xiita para sunita, mas geralmente a partir dos 9 anos as meninas já começam a jejuar, e os meninos. Agora, se você quebrou o jejum por alguma coisa, se foi por um pecado, você tem que jejuar 60 dias a mais. Você jejuou porque você pecou, aí 60 dias a mais. Agora, se você tinha uma viagem e isso te impossibilitou de você jejuar, e aí então você jejua um dia a mais no final. E isso vai posteriormente. E os idosos que não podem fazer jejum, então eles devem dar ofertas dobradas, se tem condições, claro. Se tem condições financeiras, eles dão as ofertas para o pobre, a comida para o pobre, isso é considerado também o jejum para eles. Então essas são as orientações básicas, culturais e também as questões espirituais. Alguém perguntou aí a questão do horário independente do sol, porque varia o fuso. E aí segue, irmão, ou irmã que perguntou, segue exatamente no seu país como funciona, né? Ali no horário exatamente. Do seu país. Né? Não dá para, porque um vai ser pôr do sol num lugar e o outro ainda não, vai seguir ali o fuso do seu país. Né? Exatamente. Lá na Arábia Saudita, ontem eles já estavam em jejum, né? Para nós, muçulmanos aqui no Brasil, eu não sou muçulmano não, viu gente? Para eles, começou hoje no nascer do sol. E tudo então, também dirigido pela a orientação de Meca, para os sunitas. Perfeito. E como foi você passar o Ramadã no tempo que você servia no Marrocos? Como é que foi? O material lá do Islã Sem Véu, quando a gente fala do Ramadã, tem uma foto sua e da Carla, né? Durante os jantares lá. Você está novinho ainda, mas está parecido, né? Lá, como é que foi a experiência lá de viver no Marrocos, que é um país bem rigoroso, o Islã marroquino ele é bem rigoroso, né? Então, como é que foi a experiência lá? Olha, Beto, para mim, cara, eu amo, é um chamado, como a gente estava falando no começo, eu amo o povo árabe, eu amo a comida árabe, eu amo a língua árabe, eu amo a literatura árabe, eu me identifico. Então, morar num país árabe, para mim, apesar de sendo cristão, um país fechado como o Marrocos, era muito prazeroso para mim. Eu tinha limitações, eu tinha questão da perseguição, isso não estou isentando, não. Mas eu desfrutei muito dos ramadãs com os meus amigos. Eu, assim, sendo bem honesto aqui, foi o mês que eu mais economizei dinheiro, porque eu não fazia compra. Eu comia na casa dos meus amigos à noite, eu festejava com eles. Eu tive muitas oportunidades de testemunhar de Jesus. Eles diziam,
Os discípulos de Jesus, os crentes, como você não faz jejum? Eu digo, eu faço, mas o meu jejum é diferente. Aí eu entrava falando de Jesus, mas também eu devo falar que há uma pressão, uma opressão espiritual. Sim. Eu me lembro que nas noites, principalmente, a gente sentia bastante opressão. É porque a gente vive cercado de mesquitas para todos os lados. Os muçulmanos, a televisão só fala sobre isso, as pessoas só falam sobre isso. Então a gente sentia, assim, opressão. Mas, assim, nada exageradamente que a gente a conversar aí com os muçulmanos, a estar com eles, a pregar, a testemunhar. Então eu tenho muitas saudades. Eu tenho muitas saudades desse tempo que eu vivi lá com eles. Foi um tempo muito especial. Alguns missionários relatam exatamente o que você falou. Além da opressão, uma certa agressividade dos muçulmanos mais rigorosos. Você passou alguma situação assim? Eu já vi alguns relatos de um cuidado maior, pedido de oração pelos missionários, né? Porque os mais rigorosos ficam mais aflorados, digamos assim, mais espirituais, digamos assim. Passou alguma situação desse tipo? Eu não passei, mas alguns amigos passaram. De verdade, há muçulmanos que ficam muito mais fechados. Houve pesquisas anteriores no passado agora que o radicalismo nos países muçulmanos aumentou, no sentido assim de pessoas que apoiam mais o radicalismo islâmico. Então, olha, eu fiquei espantado, comprovando isso, fiquei espantado agora, nessa última ida minha a Istambul. Eu tive Istambul há uns 3 anos atrás e voltei agora em agosto, né? Fui dar aula lá e fiquei espantado com a quantidade muito maior de mulheres de hijab, de burca, exatamente. Como não era. Tanto que a Lu, minha esposa, a gente foi a Istambul, não estava assim, nenhum tipo de preocupação com a vestimenta, mas a gente viu e foi comprar algo para cobrir o ombro, porque notou realmente um caminho mais rigoroso, um fechamento, né? Assim, exatamente. A forma de vestir, né? É o que você está falando aí. Não, exatamente. Eu tinha não era muito amigo, mas um conhecido, um missionário, que ele era largado, né? Então ele comia na frente dos muçulmanos, e ele estava numa cidadezinha menor, e ele estava comendo na rua, um muçulmano deu uma facada nele. Aí ele veio pedir oração. Eu falei, não vamos orar para você não, cara. Você tá num país muçulmano, você tá comendo na rua, cara. Assim, houve aqui uma pergunta que eu vi, se nós missionários fazemos jejum. Nada nos impede de fazer jejum, mas nós não fazemos o Ramadã dos muçulmanos, porque nós não somos muçulmanos, não é o mesmo propósito. Mas muitos missionários, eu fiz jejum, mas depois eu preferia fazer num outro momento, porque eu entendia, eu não queria associar o meu jejum com o jejum deles. Sim, eu não queria que eles pensassem que é tudo igual. Jesus e Maomé, eles são bons, iguais. Sim. Islã e cristão, é tudo bom. Jejum cristão, jejum muçulmano, é bom. Não. Então, eu comecei na minha trajetória, eu fazia alguns jejuns com eles, mas depois eu percebi que eles associavam a isso. Então, eu parei de fazer no mês do Ramadã e eu fazia em outros meses. Alguns deles me convidavam, por exemplo, na sexta-feira, que é o dia sagrado lá, Flávio, vem comer hoje aqui em casa. Eu dizia, hoje eu não vou comer. Não faz isso. E aí insistia, dizia, não, hoje eu estou de jejum. É isso, jejum? Você, crente, jejua? Falei, claro. Aí eu dizia, tá bom, amanhã eu vou passar na sua casa, faz aquela comida boa, aquele cuscuz, o chá, nós vamos tomar chá e eu vou falar para você o que é o jejum do discípulo de Jesus. E ali era a oportunidade de testemunhar do evangelho. Então, eu não tenho nada contra nem a favor. Nós fazemos o jejum, mas não fazemos como os muçulmanos. O muçulmano faz jejum para perdão de pecados. O muçulmano faz jejum para receber bênçãos de Alá. Primeiro, nós não fazemos jejum para perdão de pecados. Nós confessamos o nosso pecado. Nós podemos fazer
Exatamente, e nem barganhamos. Podemos fazer um jejum de quebrantamento depois de ter sido perdoados por Amém. Deus, mas não é para. Nós fazemos porque fomos perdoados. Então, eu sou tranquilo com isso. Se missionários fazem durante todo esse mês, fazem, que Deus abençoe. Eu, posteriormente, não fazia. Mas então, assim, foi um tempo, era tempo precioso, era meio a meio, entendeu? Era tempo difícil, porque para nós que não estávamos jejuando, por exemplo, eu queria ir na padaria de manhã, às 8 da manhã, comprar pão, tá tudo fechado. O pessoal dorme até tarde. Então, a minha vida eu tinha que me Adaptar. adaptar à vida deles. Então, o pessoal ligava 10 horas da manhã, eu estava dormindo. Porque eu fui dormir às 5 da manhã. Várias vezes eu fui convidado para comer, porque é muito comum também comer antes do pôr do sol. Do nascer do sol, perdão. Por exemplo, o sol vai nascer às 5 da manhã, às 4h30, meu irmão, ó, nós estamos lá, ó, garfada, comendo, bebendo. O profeta Maomé fazia isso. Nos hadiths também diz que ele levantava, orava e comia. Aí, quando começava o jejum, aí ele não comia. Isso é permitido. Então, eu nunca perdia. Tinha amigo que me chamava para comer 4h30 da manhã. Eu estou dentro, meu irmão. Para comer? De graça? Ixi. Perfeito. Eu estava Aí lá. fica só para passar para outro tópico aqui, você já respondeu algumas respostas aí. Aí ele respondeu sobre isso, participar junto, né? Acabou de explicar que em um determinado momento aí eles estavam associando o jejum com a contextualização, né? E os irmãos que fizeram perspectivas sabem como é importante construir pontes de amor, contextualizar o mensageiro, né? E é isso que o Flávio está falando. O respeito à religião deles é uma ponte de contato para que eles nos ouçam. Então, comer na frente deles durante o Ramadã não é uma prática saudável se a gente quer construir um relacionamento com eles de respeito, né? Porque a gente deseja que ele nos ouça, a gente quer ganhar a confiança para poder eles verem em nós alguém cuja o que tem a dizer possa ser ouvido. Então, jamais desrespeitar a religião, a cultura. O que nós precisamos entender é isso aí. Bom, fica o ensinamento de que jejum para o cristão não é uma barganha. Não se jejua para conseguir algo. O jejum é uma mortificação da nossa carne, daquilo... Você não está me ouvindo, Flávio? Fala aí para eu ver se eu estou te ouvindo. Acho que a tua... Fala aí para eu não estou te ouvindo também. O que houve com a sua internet? Sai e entra. Sai e entra. Sai da live e... Espera aí, pessoal. Deixa eu só ver se ele entra novamente aí, porque deu uma falhada aí no áudio dele aí. Vamos ver se ele entra aí. Passar uma mensagem para ele aqui no Zap. Deu uma falhada no... Opa! Entrou. Cadê ele? Aí, ó. Vê se foi agora. Tá me ouvindo? Aí, aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Tá. Opa. Beleza. Ótimo. Voltamos aí. Maomé se levantando do túmulo para atribular a nossa vida aqui, ó. Tá repreendido em nome de Jesus. Amém. Bom, você acha que esse tempo de Covid, falando especificamente, que é uma das perguntas que está na nossa pauta antes de falar da noite do poder ou a noite do decreto, você acha que o Covid vai causar algum atrapalho, né, nisso aí?
Com certeza, Beto, vai sim, cara. Como eu disse... Então, tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Como eu disse no comecinho, né, uma das questões espirituais dos muçulmanos é estar na mesquita, é participar na mesquita no encontro das noites. Então, vários países, a grande maioria não vai ter reuniões nas noites, decidiu não ter os encontros, os muçulmanos vão orar em casa. E muitos líderes, eu li uma reportagem de um líder muçulmano, muitos deles agora estão igual a gente, cara, se virando para fazer uma live aqui, transmitir o sermão na mesquita pelo YouTube. E eles, mas tem aqueles que dizem, não, Allah é por nós, vamos repreender Shaitan, que é Satanás, e vamos 1000 cairão à reunir. sua direita, outros 1000 à sua esquerda e vão para a mesquita. Exatamente. Lá no Marrocos, agora, eu falava com um obreiro lá, nos dias que o país começou a sofrer bastante, houve uma manifestação, o povo foi para a rua, gritando Allahu Akbar, Deus é grande, o vírus não vai chegar aqui, o vírus é para os infiéis, e centenas de pessoas ficaram contaminadas. O rei baixou um decreto, quem for para a rua agora é preso. Eita. Então, eles vão ter muitos problemas assim, como nós tivemos nessa situação. Mas Sim. para nós, a nossa teologia facilita a nossa vida, né? Agora, a teologia islâmica é muito voltada para o lugar sagrado. Meca é o lugar sagrado, a mesquita é o lugar sagrado, o imã é o pastor sagrado, desculpa, o sheik sagrado, é tudo sagrado. E nós acreditamos no sacerdócio universal do crente. Você pode orar na sua casa, você pode ler a Bíblia, explicar o texto, mas os muçulmanos terão muitos problemas e o mundo muçulmano está dividido agora. E se os mais teimosos aí insistirem em ir para a mesquita nesse mês de Ramadã, nós vamos ter muitos problemas lá. Por quê? Nós também somos muito pegajosos, beijo. Lá é 3 vezes mais. Então, e lá a gente sabe que a questão dos países muçulmanos não são países ricos. Alguns países são ricos, mas a grande maioria dos países muçulmanos estão na África e parte da Ásia. São países pobres, que não têm muita higiene. Então, é uma oração nossa para Deus preservar a vida dessas pessoas, para que eles não vão à mesquita, porque se forem, vai ser terrível. Para quem nos ouve, aí agora separando etnia, os árabes, os muçulmanos árabes, né? Falando do árabe, é um povo muito relacional. São pessoas que gostam de pessoas, visitam uns as casas dos outros, os homens se beijam, há um afeto, né? Claro, há uma separação entre homens e mulheres, mas há um afeto muito mais próximo do que homens ocidentais, né? Os árabes principalmente, né? Então, é o que o Flávio está falando, é uma coisa muito séria, porque facilita a contaminação, né? O contato físico entre homens, né? E mulheres com mulheres, são muito carinhosos entre eles, e visitam as casas. O muçulmano faz questão, o árabe, perdão, faz questão de estar com os outros, né? Então facilita muito essa proliferação, essa contaminação. Exato. Bom, antes de a gente passar aí para... Aí já passando aí para a Noite do Poder ou Decreto, que é uma noite mística, você vai explicar sobre ela. Tem alguma coisa assim que eles imaginam associada ao Covid? Alguma coisa mística junto com a Noite do Poder? Alguma coisa que surgiu aí? Ou não? Porque eu já estou entrando para você falar já da Noite do Poder aí. Tá bom. Tem sim e não. Tem o islamismo, ele tem uma parte do islamismo que chama folk islam, o islã folclórico, que é o islã muito místico,
o Islã que é misturado com crendices culturais e populares. É, tem muitos muçulmanos dizendo que essa Covid é uma praga de Alá para os infiéis e vai matar todos os infiéis. Fiel não vai morrer. Só que o Irã está entre os 3 afetados. Mas aí, se o cara é sunita, vai dizer porque eles são xiitas. São infiéis. Alá veio destruir os xiitas. Então, tem muita gente associando o vírus com a questão apocalíptica, né? Com essa questão de maldição, com essa questão de Alá julgando a terra. Mas tem muito muçulmano sensato também, sabe que a pandemia veio para fiéis e infiéis, para cristãos e muçulmanos. Todos estão sofrendo. Então, eles têm essas 2 dimensões. E falando da noite do poder, a noite do decreto, no português a gente varia, né, a fala. Essa é uma noite muito especial que acontece no mês do Ramadã. É depois da 20ª noite. Qual é a noite? Não se pode saber qual é a noite. A partir da 20ª noite, as noites ímpares, qualquer uma dessa pode ser a noite do poder. Pode ser a 21ª, pode ser a 23ª, 5ª, 7ª e a 9ª. Por quê? Porque Maomé disse que Alá fez ele esquecer qual era essa noite. Havia um muçulmano que relata os hadiths, os ditos do profeta. Ele disse que havia 2 muçulmanos brigando, quando o profeta era vivo, discutindo qual é a noite do poder. E aí Maomé chegou e eles falaram: profeta, qual é a noite? E naquele dia, Alá fez o profeta esquecer qual é a noite. Então, o ensino é a partir da 20ª noite. Então, sendo cético aqui, sendo crítico, é uma maneira de ter todos os fiéis na vigília, na noite, em todas as noites ímpares. Então, como você não sabe qual é a noite do poder, os muçulmanos fazem vigília na 11ª noite, na 23ª noite, e assim vai. Geralmente, os muçulmanos dizem que cai na 27ª ou na 29ª. Mas essa noite, que foi a noite da revelação do Alcorão, essa noite Alá perdoa todos os pecados de quem ficar orando a noite toda e fazendo a vigília na mesquita. E agora eu não sei como é que eles vão fazer, se não vão para a mesquita. Se eles estão lá na mesquita e estão fazendo aquelas orações, Alá ali perdoa todos os pecados até ali. Se ele sair depois na mesquita e pecar, aí começa a contar. Já era. Então, já era. Deixa eu recapitular para os irmãos que perguntaram aqui. O pastor Flávio está explicando que não há como saber com exatidão qual é a noite do poder. Então, uma noite ímpar a partir da 20º dia do Ramadã. E ele explicou que normalmente há um consenso, uma tendência de ser a 27ª noite ou 29ª noite. Tá? Só para eu vi aí algumas perguntas, não tem uma certeza exata. Normalmente o que a gente vê aí, eu sigo alguns perfis islâmicos aí, normalmente é 27ª mesmo ou 29ª, né? Só para as perguntas que passaram aí. Então, a Noite do Poder é a comemoração da primeira revelação do anjo Gabriel para Maomé. É a primeira revelação do Alcorão, né? Naquela noite, agora, nessa noite, na Noite do Poder, os muçulmanos acreditam que o anjo Gabriel desce à terra e visita todas as mesquitas nessa vigília, nessa oração, e concede bênção que cada um deles pediu especial, além das bênçãos diárias. A Aisha, que era a esposa queridinha do profeta Maomé, perguntou para Maomé um dia: Maomé, qual é o pedido que eu tenho que fazer então nessa noite?
Maomé disse, o pedido maior que você tem que fazer não é de bens materiais, é que nessa noite Alá te perdoe todos os seus pecados. Então, não pode dormir. E aí, lembra que eu falei do Islã folclórico, místico? Isso foi acrescentado no Islã, isso não está nos escritos, nem nas falas, nem no Alcorão, que se o fiel muçulmano, na noite do poder, dormir e não for à mesquita, ele vai ser atormentado por Satanás. Eita. Então, a Satanás vai atribular a vida dele, ele não vai conseguir dormir, vai ter o perdão dos pecados, vai perder as bênçãos, vai perder a comunhão com os irmãos, vai perder tudo e vai ser atormentado por Satanás. Lembrando, Beto, que o jejum, Maomé disse que a noite do poder vale mais do que 1000 noites. Então, se você passou aquela noite toda orando, vale mais do que 1000 orações. E se você, naquela noite, foi abençoado por Alá, você está abençoado o ano todo, até o próximo Ramadã. Não perdoado, mas abençoado. Então, por isso então é interessante. É interessante não ter uma certeza de qual é a noite exata do poder, porque aí, né, eles acabam prendendo os muçulmanos, né, a partir do 20º dia de Ramadã. A partir daí, as noites ímpares são as noites especiais, né? Porque não há certeza, né? Muito interessante, muito interessante. E agora, pasmem os irmãos que estão nos ouvindo. Nós temos alguns relatos de muçulmanos que se converteram a Jesus nessa noite. Muitos relatos de missionários que estão no campo que relatam para nós de muçulmanos que foram à mesquita depois do mês do jejum e Jesus se revelou a eles, teve uma visão, ouviu uma voz, Jesus mandando ler a Escritura, e muitos deles se convertem, têm visões sobre Jesus nessa noite do poder. Alguns já vieram, ouviram voz com as palavras da Bíblia de João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque tem muitos muçulmanos, como eu disse, sem vergonha, mas tem muitos muçulmanos assim, zelosos, que vão à mesquita porque querem o perdão de Alá. Eles sabem que pecaram, eles sabem que eles falharam, eles sabem que a condenação existe, que o inferno existe. Então, eles querem o perdão de Alá. E Jesus tem se revelado a eles nessa noite. Então, tem sido comum também aqui no mundo ocidental a gente separar nessa noite um tempo de oração. Vários missionários também passam uma vigília de oração, pedindo para que Jesus se mostre a esse povo. Deixa eu responder aqui rapidamente uma pergunta que me passou despercebido. Um irmão perguntou aí o que a gente achava, né, de alguém que estivesse dentro de uma mesquita, um cristão que estivesse ali por causa do trabalho missionário, cumprindo ali para não ser descoberto. A gente, não foi exatamente essa pergunta, mas o sentido foi esse. Não vai dar para a gente entrar nesse contexto. A gente, em missiologia, nós temos uma escala de contextualização que vai de C1 a C5, onde C5 é essa situação onde o missionário ele é praticamente ele se contextualiza de maneira integral para pregar a Jesus. Acontece em países, assim, locais extremamente difíceis e fechados, Afeganistão, Paquistão, em regiões do Paquistão, mas a gente não pode aqui entrar nesse detalhe. Então, a pessoa perguntou o que nós achamos. Olha, irmão, para responder isso e você entender, é preciso estar com a religiosidade de lado. Porque no mundo missionário, como Paulo ensinou, a gente precisa se fazer de tudo para ganhar a todos. Então, existe sim cristãos missionários que estão indo para a mesquita e orando para ganhar muçulmanos. Olha só, 20 segundos vai cair a nossa live e vamos começar de novo, tá, Flávio? Igual eu combinei, que é 1 hora o limite, vai cair agora. Vamos encerrar essa live e eu vou começar de novo ao vivo e entra todo mundo, tá bom, pessoal? Porque é o limite aqui
do Instagram. Inxalá.